Não tem jeito, sai no Cidade Alerta, cadeia na certa. 3 semanas. Há 3 semanas nós mostramos aqui Bruna, que teve o cabelo cortado por Marcos, o ex-marido. Né? Ela foi atacada no dia em que foi buscar as coisas. Ela iria se mudar. Só não morreu porque o ex-sogro, pai dele, impediu que o filho a matasse. Ele fugiu, mas alguém estava assistindo. Né? Uma pessoa estava assistindo ao Cidade Alerta, ficou quietinho, esperou, depois ligou e disse para a polícia: eu sei onde ele está. A dona Percivalda falou com a polícia. Ele está lá na casa de uma tia, sabe? Numa vila chamada Vila Curuçá, na Zona Leste. Aí o policial anotou direitinho, foi lá, ó, repara aqui ele, ó. Aqui, bota aqui, ó, aqui ele. Prezinho da Silva. Chuca-chuca foi lá. Põe no Cidade. Enfim, Bruna respira aliviada. Porque eu vou poder estudar, eu vou poder ir para a igreja, eu vou poder trabalhar em paz, assim, mais ou menos, né? Se ele não mandar ninguém fazer alguma coisa comigo. Tudo isso por conta da prisão deste homem, o Marcos, de 29 anos. Ele tentou matar a jovem a golpes de faca. Para mim foi muito desesperadora, porque eu estava morrendo, eu pedia socorro e ali sem ninguém para me ajudar, só Deus sabe a aflição que eu passei. E ele é muito frio, sem dó, ele não falava nada, com muita frieza. Ele estava muito frio. As cicatrizes ainda estão pelo corpo da vítima. Ainda em recuperação, ela lembra de todos os detalhes dos momentos de terror. Com uma faca, Marcos atacou a vítima. Ela garante, ele queria matá-la. Tudo porque estava inconformado com o fim do relacionamento deles, que durou apenas 6 meses. Ele falava: se você não vai ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém. Você pensa que eu sou moleque? O Marcos foi preso. A polícia estava atrás dele por conta de 3 crimes: a tentativa de homicídio contra a Bruna e um furto e mais uma violência doméstica cometidos em 2011 em Taubaté, no interior do estado. Ele teve direito à saída temporária e não voltou. Desde então era considerado foragido. Depois que a matéria sobre a tentativa de assassinato da Bruna foi ao ar aqui no Cidade Alerta, a polícia recebeu dezenas de denúncias sobre o paradeiro do Marcos, o autor. Em um dos casos, a polícia resolveu investir. A informação era segura, de que o Marcos estaria se escondendo na casa de uma tia que fica na zona rural, aqui em São Paulo mesmo, na capital. Os policiais chegaram no local ainda de madrugada, antes do sol nascer. Ficaram esperando, observando o movimento da casa. Dentro de um carro, depois de 1 hora de espera, uma mulher saiu da casa. Quando ela saiu, os policiais saíram do veículo também e foram até a mulher. Perguntaram se ela era realmente a tia do Marcos. Ela confirmou. Nessa confirmação, os policiais explicaram o que estava acontecendo, que ele era procurado por 2 crimes cometidos anteriormente à tentativa de assassinato da Bruna. Foi aí que a mulher deixou que os policiais entrassem na casa dela. E quando entraram, tiveram uma surpresa. O Marcos realmente estava lá, em um dos cômodos, deitado em uma cama. Os policiais deram a ele voz de prisão. O homem tentou negar qualquer envolvimento nos casos, mas não adiantou. Ele foi algemado e preso. Marcos, mesmo sendo procurado pela polícia, seguiu a vida normalmente. Mudou-se para a capital e conheceu Bruna. Conseguiu o número de telefone da jovem e a chamou para sair. Logo passaram a namorar. Tudo parecia ir bem, mas fazia parte do plano do homem para fugir da polícia. Para mim ele era um príncipe. Eu nem acreditava, ele me tratava bem, ele me ligava, ele me acordava com bom dia. Quando a gente morava junto era café na cama, ele fazia as coisas dentro de casa. Então assim, eu não tinha o que falar dele. O lado criminoso de Marcos falou mais alto. Em pouco tempo de relacionamento, mostrou sua verdadeira personalidade.
passou a controlar a vida da companheira. Impedia que ela saísse de casa para ver a família, não queria que ela tivesse amigos e chegou a destruir o aparelho celular dela. Entendeu? E por causa dele, ele queria que eu me privasse de tudo e de todos. Ele quebrou meu celular, eu não tinha mais WhatsApp, eu não tinha mais Facebook, eu não entrava mais. Quando decidiu se separar, os problemas começaram a ficar ainda mais graves. Já estavam no 6º mês de relacionamento. Marcos, que não trabalhava, ficava cada vez mais violento. Bruna temia pela vida dela e dos filhos que ela tem de outro relacionamento. No corpo, a mulher ainda guarda outra grande marca. Em uma crise de ciúmes, inconformado com o término, mas ainda morando na mesma casa, Marcos cortou o cabelo de Bruna à força. A mulher gritava, pedia socorro, mas em nada adiantava. Depois, ela ainda foi espancada. Quando saí do chuveiro, ele pegou no meu cabelo e tacou minha cabeça na parede, que até essa parte aqui que até hoje dói. Aí eu comecei a chorar e falei pra ele que eu não queria mais. Porque eu não precisava, aí ele ficou com raiva. Ele ficou sentado no quintal, eu fui lá ver o chão que sujou tudo. Nós dois brigando, arrumei a casa. Aí depois ele pegou a faquinha de serra e uma tesourinha de escola. Aí pegou e colocou a faca bem aqui assim no meu pescoço, onde tinha um sinalzinho. Colocou no meu pescoço e prendeu assim na minha garganta e foi cortando meu cabelo. Falou que eu não ia ficar com ele, mas eu ia ficar sem o meu cabelo e com risco no meu rosto. Bruna estava determinada. Já começava a recolher as coisas de casa para voltar para a casa dos pais. Chegou a combinar com um casal de amigos para vender alguns eletrodomésticos. Marcos foi até a casa, interrompeu a conversa dos amigos. Bruna acredita que se ela estivesse sozinha naquele dia, seria morta pelo ex. Na hora que eu virei as costas, ele já foi na gaveta para pegar a faca. Ele só não fez nada comigo no sábado à noite porque ela estava comigo. No dia seguinte, Bruna precisou voltar ao local, terminar a mudança, reconstruir a vida. Mas não foi isso que aconteceu. A Bruna não queria mais o relacionamento. Ela já estava determinada e tinha comunicado isso ao Marcos. No dia seguinte, ela foi até a casa para pegar alguns itens, para se mudar de vez de volta para a casa da mãe. Quando ela chegou até o local, lá estavam o Marcos, o pai e o tio dele. Ela chegou e pediu que eles deixassem a casa justamente para ela poder recolher tudo. Mas o Marcos não fez o que ela pediu. Ele entrou na casa novamente. Quem saiu foi o pai e o tio dele. Ela ficou bastante nervosa e quando entrou, viu que o Marcos havia destruído praticamente todos os bens dela. Documentos, roupas, praticamente tudo. Ela ficou ainda mais nervosa e foi para o quarto onde ela e o Marcos dormiam. Ela se assentou na cama e começou realmente a ficar muito transtornada, muito chateada. O Marcos então se aproximou dela e perguntou mais uma vez: Bruna, você tem certeza que você quer se separar? Ela falou: é claro que eu tenho, eu não quero mais esse relacionamento, chega, estou cansada. O Marcos então, a partir deste momento, se descontrolou, pegou uma faca. Deste momento em diante, ele começou a atacar a ex-companheira. Estava inconformado com o fim do relacionamento e dizia que se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém. A mulher foi brutalmente agredida dentro da casa em que vivia. Ele lavou a mão, eu já estava toda lavada de sangue. Ele colocou o pescoço assim e falou assim: avisa pro seu pai que eu vou voltar e vou matar ele. O homem não teve compaixão, deixou a ex-mulher caída ao chão, muito ferida, e foi embora. A faca usada estava na cozinha e tinha sido comprada por Bruna meses antes, quando se mudou para o local. Hoje, Bruna não tem mais medo de mostrar o rosto. Ainda se recupera dos ferimentos e da cirurgia que precisou fazer. Por muito pouco não perdeu a vida. Mesmo com Marcos preso, ela tem medo. Medo de que o homem mande alguém atacá-la, ou até mesmo que outras mulheres sejam vítimas de Marcos. Eu olho pro espelho, eu choro, sabe, por ele ter cortado meu cabelo, porque eu não fui ruim. Sabe, eu fiz de tudo pra ficar com ele, pra ele fazer isso comigo.
Como mulher, tá sendo tudo muito difícil para mim. Às vezes meu pai e minha mãe me pegam chorando, porque é uma mágoa, sabe, que eu tenho dentro de mim assim tão grande. Por me olhar no espelho, eu pergunto, eu falo, meu Deus, por que tudo isso?